Antártida é o último grande mistério da Terra. Um continente de gelo, silêncio e esquecimento. Sob sua superfície branca e reluzente, há algo que o tempo tentou esconder, mas não conseguiu apagar. Imagine quilômetros de gelo comprimido como páginas antigas de um livro. E entre essas páginas, as marcas de uma civilização que ousou existir antes de nós. Uma cidade adormecida, congelada no instante em que a Terra mudou de rumo. Satélites de alta precisão, da NASA e da Agência Espacial Europeia, vêm detectando há anos anomalias geométricas sob o solo antártico. Estruturas que não se parecem com formações naturais, ângulos retos, linhas paralelas, corredores subterrâneos. Um padrão que sugere propósito, não acaso, e os dados não param por aí. Em algumas dessas áreas, sensores térmicos captam calor proveniente do subsolo, como se algo lá embaixo ainda estivesse ativo. Alguns cientistas especulam que podem ser vulcões adormecidos. Outros, que há algo muito mais antigo, uma tecnologia esquecida que continua pulsando. É curioso pensar nisso. Enquanto acreditamos que somos o auge da inteligência humana, talvez existam rastros de seres humanos 2.0 que dominaram a tecnologia muito antes da nossa história começar. Gente que usava a tecnologia ao seu favor, não como distração, mas como extensão da própria consciência. Civilizações que criaram uma nova camada para a sociedade, não física, mas energética, que entenderam que o verdadeiro avanço não é construir arranha-céus e sim construir pontes entre eras, entre o homem e o cosmos. Sob o gelo, talvez exista o registro material desse salto. E isso muda tudo, porque se há algo ali, a Antártida pode ser o elo perdido entre o passado e o futuro da humanidade. As imagens captadas pelos satélites mostram sombras imensas, como se fossem ruínas de templos ou estruturas de metal maciço. Algumas têm quilômetros de extensão. Outras parecem ser domos ou bases subterrâneas com entradas precisas demais para serem naturais. Exploradores que se aproximaram dessas regiões relatam o mesmo padrão. Bússolas que enlouquecem, rádios que falham, drones que perdem sinal. Há um campo magnético diferente lá, como se a própria Terra estivesse tentando proteger algo. Os registros de campo capturam vibrações sutis, sons metálicos vindos das profundezas. E isso, JP, é fascinante, porque o metal não nasce no gelo. Ele precisa ter sido levado até lá. Por quem? Por quê? Alguns pesquisadores sugerem que o continente congelou subitamente após um cataclismo global e que antes disso a Antártida era verde. Havia florestas, rios e talvez cidades. Se isso for verdade, tudo muda, porque o que chamamos de história pode ser apenas o que restou de muitas outras antes da nossa. Talvez a humanidade não seja o primeiro capítulo, mas apenas o mais recente de uma longa sequência de civilizações que usaram a tecnologia para viver mais, explorar mais e compreender o universo ao redor. Civilizações que já estudavam as estrelas, os planetas e a corrida espacial. Não como sonho, mas como rotina. E se o que chamamos de evolução humana for apenas uma memória sendo reativada? As semelhanças são muitas. Hoje usamos inteligência artificial, robótica e internet para decifrar o mundo. Mas talvez estejamos apenas reconstruindo o que uma antiga versão da humanidade já havia descoberto. O tempo não destrói o conhecimento, apenas o esconde. O gelo, por sua vez, é o melhor guardião da história. Ele conserva, preserva e silencia. É como uma cápsula de tempo cósmica, um cofre branco que guarda segredos de eras que a ciência ainda não consegue nomear. E pouco a pouco, com o aquecimento global e a curiosidade humana, esse cofre está sendo aberto. O derretimento das calotas polares pode estar expondo algo que o planeta manteve oculto por milhões de anos. Alguns enxergam nisso apenas um fenômeno climático, outros uma oportunidade, a chance de compreender de onde viemos e talvez para onde vamos. Se há uma cidade sob o gelo, ela não é apenas uma ruína, é um espelho, um reflexo do que fomos e do que poderemos ser novamente. O verdadeiro humano 2.0 não é o que tem a tecnologia mais avançada.
mas aquele que sabe usar a tecnologia para construir uma nova camada de consciência sobre o planeta. Um ser capaz de alinhar ciência, espiritualidade e propósito, que entende que a tecnologia é apenas uma ferramenta para nos fazer viver mais, ter tempo para fazer as coisas que gostamos e ampliar nossa percepção do cosmos. E quando olhamos para a Antártida com esse olhar, algo muda. Deixa de ser apenas gelo, passa a ser uma fronteira entre mundos, um lembrete de que o universo é cíclico, de que as galáxias nascem e morrem, e de que a vida, seja humana ou não, deixa rastros de si por todo o cosmos. Talvez o que está sob o gelo não seja apenas pedra e metal. Talvez seja informação, dados codificados em cristal, uma linguagem antiga gravada no DNA da Terra. A ciência moderna já sabe, o gelo carrega memórias químicas. Ele guarda bolhas de ar que contam como era a atmosfera de milhões de anos atrás. E se dentro dessas bolhas também houver registros de outra era, uma era de tecnologia avançada, onde seres humanos, ou algo muito próximo, viviam em harmonia com o ambiente, dominando a energia de forma limpa e inteligente. Se formos capazes de decifrar esse código, podemos aprender com eles. Aprender que a verdadeira evolução não é criar máquinas, mas usar a tecnologia para expandir o que temos de mais humano. Que a corrida espacial não é uma fuga, mas um retorno. Que o futuro da humanidade não está apenas em Marte ou em planetas habitáveis, mas também em entender as camadas esquecidas do nosso próprio lar. O gelo derrete e com ele as fronteiras entre passado e futuro. O que era mistério agora se torna chamado, um convite para despertar, não como espécie, mas como consciência. A cidade sob o gelo talvez não seja apenas um lugar, talvez seja o símbolo de um novo começo. E quando esse véu branco se abrir completamente, pode ser que o que encontremos lá embaixo seja o reflexo de nós mesmos, o início e o fim de um mesmo ciclo, o momento em que a humanidade deixa de olhar para o céu com medo e passa a olhar para dentro com propósito, porque o verdadeiro mistério nunca esteve nas estrelas, sempre esteve aqui esperando sob o gelo.